Olá, eu sou Fernanda Zago, de Itumbiara, Goiás. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o tema Evolução dos Mundos, finalizando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai, sobre os itens 16 a 19, que traz assuntos como os mundos regeneradores e as progressões dos mundos. Para iniciarmos, temos como objetivo tentar buscar um entendimento sobre o que podemos considerar como mundos regeneradores, o que acontece nesses mundos, né? E também se os mundos podem progredir, como acontece a progressão, as progressões dos mundos. Para iniciar, nós vamos perceber que o que é regenerar? O que é regenerador? A ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. É uma reforma no sentido de melhorar, uma renovação moral ou espiritual. Então, quando formos falar de mundos regeneradores, vamos focar na nossa renovação moral e também espiritual, ok? Iniciaremos então com a fala de Santo Agostinho, no item 16, em que diz: entre as estrelas que cintilam na abóbora azul de firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Então, quando olharmos o firmamento nos céus, vamos perceber que existem vários mundos. Nos equivocamos quando pensamos que a Terra é o nosso único mundo, o único planeta, não é mesmo? Somos sabedores que a Terra é um dos planetas dessa orbe, né? Que nós habitamos, das galáxias, toda a criação de Deus. E como o próprio capítulo diz, né, o tema do capítulo, há muitas moradas à casa do Pai. Então a Terra é apenas uma delas, não é mesmo? Então nós vamos observar que os mundos regeneradores é um mundo transitório que se encontra entre o mundo de provas e expiações, certo? Ao qual o planeta Terra se faz parte, e entre os mundos ditosos, ou seja, mundos felizes. Então, o mundo de regeneração é como nós chamamos de mundo de transição, certo? Então, ele é essa transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes, né? Mas, neste mundo, nós vamos perceber, de acordo com esse estudo, que não existe ainda a felicidade perfeita, mas assim a aurora da felicidade, um despertar para essa felicidade. Não é mesmo? Então vamos continuar um pouquinho com a leitura do Evangelho, no item 17, em que Kardec evidencia, né, a publicação de Santo Agostinho, nos trazendo a seguinte informação: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. E aqui a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sabe aquele momento em que precisamos nos reerguer, aurir forças para mudar um pouquinho, analisando como uma reforma íntima, aquele período, às vezes, de arrependimento ou de tentar mudar tudo aquilo que a gente pensa, aquele período transitório, seria considerado esse período dos mundos regeneradores. Um mundo mais calmo, onde existe a necessidade dessa mudança, principalmente do seu estado físico, e principalmente, né, na verdade, do seu estado espiritual, tá? Então, sem dúvidas, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito
as leis que regem a matéria. Por que nesses mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria? Porque ainda nos mundos regeneradores, nós precisamos encarnar, né? Encarnamos ali, crescemos, muitas vezes procriamos, né? E morremos, não é mesmo? Aqui nos mundos regeneradores, isso ainda continua, porque nós, como espíritos, ainda necessitamos do corpo físico para reparar um pouco das nossas más tendências, ok? E por que ainda nós necessitamos essas leis ainda regem a matéria? Porque nós, como possuidores de um corpo físico agora encarnado, nós precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos de algo para morar, temos que continuar o trabalho, várias coisas que necessitamos no sentido material ainda se faz regado aí no mundo regeneradores, ok? Embora sobreponha a necessidade da aquisição, do desenvolvimento do que chamamos de alimentos aí espirituais, né? Nossas transformações. Então, olha o que continua dizendo. A humanidade experimenta as novas sensações e desejos. Que sensações e desejos são essas? São sensações e desejos voltados para o bem. Aquela ânsia de sempre correr atrás do amor, de colocá-lo em prática, buscando desenvolver a caridade. São esses anseios, essas sensações, esses desejos que estão assim aflorados, né? Vamos colocar nesse sentido, nos mundos regeneradores. E com essas sensações, essa busca desse amor, nós nos libertamos aos poucos das chamadas paixões desordenadas, que estão voltadas só às paixões que nos escravizam, que são o quê? O orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio. Então, nós vamos desvincular, nos libertar dessas paixões aos poucos, né? Nesse sentido, no mundo regeneradores, nós estamos o quê? Bem pouquinho aí ainda com essas paixões que praticamente quase não existirão. Em todas as frontes, em todos os momentos, nós vamos ver escrita a palavra amor. A perfeita equidade preside as relações sociais, pois todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo-lhe as leis. Então, nessa lei de amor que a gente vai buscar, a lei de Deus, não tem mais diferenças, né, raciais, preconceitos e outras vicissitudes que deparamos ainda no mundo de prova e expiação, no qual a Terra ainda se encontra. Nós vamos ver também que nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas, como nós dissemos antes, a aurora da felicidade. O homem ainda precisa, né? Lá ele ainda é de carne, ele precisa reencarnar, como nós falamos, ele ainda está sujeito às vicissitudes, às dores, né? Às vezes algumas doenças, que eles vão se libertar aos poucos. A felicidade plena só é conhecida através das instruções dos livros dos Espíritos, do Evangelho, da literatura espírita, quando nós estivermos lá nos mundos celestes. Lá, o Espírito ele não precisa da carne, né, para tomar forma. Então, ele não precisa, então ele não desencarna, nem reencarna, ele está no seu estado absoluto. E nós ainda nem conseguimos imaginar a pureza que deve ser lá nesses mundos felizes, né? Então, vamos lá. Ainda temos, nesses mundos de regeneração, ainda temos que suportar provas. As provas estão ali, assim como nós estudamos. Essas provas são para ampliar, aprofundar aquilo que nós aprendemos, né, colocando-as em prática no nosso dia a dia. Então, nós precisamos ainda aperfeiçoar. Então, por isso temos essas provas. Porém, sem as pungentes angústias das expiações. Que são as expiações? Como se diz, seria como nós tivéssemos que pagar por algo que nós tivemos feito, entre aspas, né? Mas, esse sofrimento em questão das expiações, elas acontecerão nos mundos de prova de regeneração? Sim, mas bem leve, só para aquele ainda que não conseguiu se depurar, né, totalmente como deveria. E muitas vezes eles vêm junto com as provas. Então,
nesses mundos, as expiações podem acontecer, mas com intervalos, com momentos para você respirar, com momentos para você tentar aí se equilibrar entre um e outro, se estabelecer, certo? Então, comparados à Terra, esses mundos, ou mundos regeneradores, são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam, né, de habitá-los, pois eles representam a calma. Pessoal, olha a calma após a tempestade. A convalescência após a moléstia cruel. Haroldo nos dá um exemplo seguinte, que seria essa convalescência após a moléstia cruel, seria como se a pessoa estivesse internada num hospital para fazer uma cirurgia, tá? E ao sair desse período cirúrgico, se recuperar bem, ele volta para casa e ele começa a valorizar tudo que ele tem, ele começa a ver o mundo de uma maneira mais tranquila, mais calma, começa a agradecer mais a Deus. Então, naquele período que está mais light, né? A gente costuma falar assim. Então, seria esse período dessa convalescência. Então, é nesses mundos de regeneração, nós estamos nesse momento, onde nós podemos refletir, analisar e nos reformar, né, moralmente. Não é isso? Então, contudo, nós estaríamos menos absorvidos pelas coisas materiais. O homem, assim, ele vai dividir, ele vai visar, né, o que é o melhor para todos eles, com foco no futuro, né? E esse foco no futuro é o que o Evangelho nos coloca, né? A vida futura, que essa vida futura não é a vida somente aqui no plano terrestre, né? No plano terreno ou como encarnados, mas também no plano espiritual. Estaríamos mais propícios entre uma encarnação e outra de vencer as nossas provas e evoluirmos como espírito. Nós sabemos que um dos objetivos da reencarnação é o nosso progresso moral e espiritual, não é mesmo? Então, esse é um dos patamares que nós iremos encontrar quando falamos de mundos regeneradores, ok? Então, nesses mundos não há mais sentidos materiais e grosseiros, somente os estilos, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste. Aspiramos às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade, dos que o seu seio amanam. Então, olha só. Então, nesse sentido, nós vamos ver, buscar aí esse amor do Cristo por nós, que Cristo nos ensinou, desenvolver as práticas das leis de Deus. Então, ele ainda continua dizendo, mas nesses mundos ainda o homem é falível e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. O que ele quis dizer aqui? Que nos mundos ainda regeneradores ainda existirá o mal, onde o bem sobrepõe ao mal. Só que hoje, nos nossos mundos de provas e expiações, o mal muitas vezes é aclamado. E lá nos mundos regeneradores, todas as tendências más, elas são punidas, né? Ou seja, são reparadas, elas não são dignas de louvores, como nós vimos algumas vezes no nosso atual mundo em que habitamos, certo? Mas ele continua, não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Se ele não conseguir avançar, ele retorna para o mundo, né, anterior, que a gente fala assim, o mundo inferior ou o mundo anterior. Se eu estou no mundo de regeneração, o mundo de provas e expiações, para que eu possa combater essa má tendência que atrapalha eu, como espírito, evoluir. Revisando, nos mundos regeneradores, como são os habitantes? Eles usam corpos de carne e estão sujeitos às vicissitudes. Estão sujeitos às leis que regem a matéria, como nós vimos, né? Ainda estão sujeitos à questão da alimentação e tudo mais. Experimentam as sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desordenadas. Sensações e desejos sempre o bem, e estão isentos aí dos sentimentos voltados ao orgulho, à inveja. Outro item, tem
que suportar provas, mas estão livres das expiações. Ou seja, ainda existem expiações, mas bem pouquinho, né? Ainda são falíveis, os homens ainda são falíveis, ainda são falíveis lá nos mundos regeneradores, mas também podem recair, podendo recair nesses mundos, lá para os mundos de expiação, certo? E todos reconhecem na sua máxima Deus como Senhor Supremo do universo, né? E tentam cumprir as suas leis. Mudamos agora um pouquinho o foco para falarmos sobre a progressão do mundo. Na verdade, progressão, sabemos que está relacionado ao progresso, ao avanço. Num desenvolvimento continuado e progressivo que tende sempre a progredir, né? Tal é a lei do progresso, né? Evoluir sempre. Então vamos ver que aí também Santo Agostinho nos traz, através do relato aqui de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, que diz o seguinte: o progresso é lei da natureza. Olha que interessante. Frase curta e orientativa. O progresso é lei da natureza. Então, se é uma lei da natureza, existirá sempre o progresso. Os mundos sempre evoluirão, não é mesmo? Seus habitantes, os seres que ali habitam, sempre evoluirão. Vamos ver o que ele fala mais à frente? A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram todos eles submetidos pela vontade e pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Como nós podemos ilustrar isso aqui? Uma casa em que você precisa reformá-la, você faz o quê? Derruba uma parede, né? Troca, tira um telhado, de repente você destrói aquele espaço. Ao destruir, você dará lugar para algo novo, né? Melhorado. Então, às vezes, existe essa necessidade da destruição para que possa ser renovado, para que o progresso possa estar latente. Nós passamos um momento agora, na nossa atual existência, aqui no planeta Terra, com a pandemia, não é isso? Quantas pessoas desencarnaram, quantos estão lutando, quantos aspectos negativos nós tivemos e nós estamos tendo até hoje, mas também percebemos que dentre eles há aspectos bons, os cuidados com o outro, a questão da saúde mental, a saúde, né, a higiene em si, o se preocupar com o outro, zelar pelo outro, o desenvolvimento da ciência, a união entre países, né, entre países que viviam um ódio. Então, nós estamos vendo que onde há também um escândalo, há o benefício. Então, aqui onde tem uma destruição, onde aparece aspecto de destruição, é momentos de transformação. E esse atual momento que nós estamos passando é uma prova bem clara que nós estamos num processo de transição planetária. Não é isso? Então, nós vamos ver mais a seguinte, que ao mesmo tempo que todos os seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, para que haja essa transformação, essa progressão dos mundos, os seres que ali existem, eles também precisam progredir. Então, à medida que eles progridem, o planeta ou o mundo também progride. E aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da evolução dos mundos, e lembrando do nosso planeta Terra. Cerca de 4,5 bilhões de anos do nosso planeta. Nós estamos hoje em 2021. Quantas mudanças percebemos de lá para cá? Quantas mudanças? Há mais de 200 mil anos percebemos aí o surgimento dos homens de Neandertal. Depois, já quase 30 mil anos depois, começaram os Homo sapiens. Então, olha só as mudanças através dos milênios. E nos últimos 5 mil anos, percebemos aí
o despertar das civilizações, né, surgimento de cidades, a maneira como as pessoas vivem. E dos tempos para cá, vamos pegar aqui nesse século, né, nesse atual século, quantas coisas mudaram em tão pouco tempo. Principalmente agora nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia. Muita coisa mudou. Mudou também, e aí também a mudança da questão moral, da busca pelo equilíbrio, da busca pelo direcionamento, de encontrar Deus. Quantos vocês estão aí buscando, né, essa forma? Buscando se sentir preenchidos com aquele vazio que se sentia existencial, e quando encontram os ensinamentos de Deus, há uma certa transformação. Então vamos retornar aqui no que diz Santo Agostinho, que quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-los, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na cena do progresso. Então, vamos lá. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, de seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação. Portanto, nada em a natureza permanece estacionário. Nada, né? Permanece estacionário. Então, ainda sobre o nosso planeta Terra, Santo Agostinho encerra o item 19 dizendo o seguinte: este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alcançará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, nós vimos aqui alguns aspectos da progressão do mundo, é que o progresso é lei da natureza, progridem os seres animados e inanimados, progridem com os homens também os animais e os vegetais, progridem os planetas. A terra de mundo expiatório passará para o mundo de regeneração. E nos mundos de regeneração, os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, para fechar, vamos então com os nossos questionamentos da chamada. Os mundos evoluem? Como? Os mundos evoluem sim, à medida que os seres que o habitam melhorem, possam melhorar moralmente, adquirir novos hábitos da conversa, da fala, do tratamento para com o próximo, das suas atitudes. São hábitos que podem mudar para o seu melhoramento moral. E assim adaptam às necessidades de seus seres, tanto seres animados como inanimados. E a Terra evoluirá? Sim, a Terra vem evoluindo, desde a sua criação, há mais de 4,5 bilhões de anos, só relembrando. Percebemos então as grandes evoluções do planeta. Lembramos que por volta aí de 5 mil anos, a civilização despontou e quantas coisas nos trouxe, quantas mudanças. Então estamos em constante momento de transição. Passamos de um mundo de prova e expiação para os mundos regeneradores. Então, para finalizar, mais uma mensagem de Santo Agostinho. Contemplar, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Confie nas mudanças que a vida traz, pois tudo é evolução. Muita luz para vocês. Um forte abraço.